Bem-vindos ao Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Hoje eu estou em Cafarnaum, região que fica na margem norte do Mar da Galileia, próxima de Betsaida, típica cidade de pescadores. O nome Cafarnaum significa Vila de Naum e na época de Jesus ela era uma importante rota de passagem, pois abrigava a Via Maris, a Estrada do Mar, que ligava o Egito, na divisa sul de Israel, com a Síria, na divisa norte. Como o fluxo de pessoas era intenso, Cafarnaum se tornou quase que um centro, um ponto de encontro da vida comum na época de Jesus. E foi justamente por isso que ele estabeleceu aqui a base do seu ministério. O ministério de Jesus foi marcado por muitos sinais e milagres, e grande parte deles aconteceu aqui. As multidões vinham de vários lugares das regiões vizinhas, especialmente das cidades do entorno do Mar da Galileia, pois desejavam, de alguma forma, serem tocadas por Jesus, ou ao menos receber uma palavra. Estou nas ruínas de uma sinagoga antiga de Cafarnaum, como era nos tempos de Jesus. E segundo a tradição, por ser um mestre, certamente, ele ensinou aqui e salvou a muitos. A palavra nos diz em Mateus capítulo 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando ao Senhor: "O meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente." Jesus lhe disse: "Eu vou lá curá-lo." Mas o centurião respondeu: "Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz." Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme a sua fé, conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Nesse texto, nós vimos que verdadeiramente Jesus queria curar o servo daquele centurião, que apesar de não ser judeu, havia demonstrado um grande ato de fé. Aliás, em outra versão no texto de Lucas, a palavra diz que foi este centurião que construiu a sinagoga a pedido dos judeus, e por conta disso eles insistiram para que Jesus o curasse. A verdade é que neste lugar ainda existe uma forte presença de cura, pois a autoridade da palavra de Jesus, da voz de Jesus, que curou aqui e que realizou tantos milagres de cura, parece ainda ecoar em cada canto.
A fé do centurião, unida à autoridade da voz de Jesus, são a fórmula do milagre. E ela é a mesma ainda hoje. O centurião não pertencia à religião dos judeus, mas isso não o impediu de experimentar aquela cura em sua própria casa. Sabe por quê? Porque a fé não tem a ver com a sua religião. A fé tem a ver com o desejo sincero de conhecer a Deus como Ele realmente é. E Jesus veio apresentar a verdadeira face de Deus ao homem, como está escrito em João 14, 9. Quem vê a mim, vê ao Pai. Em Cafarnaum conhecemos o Deus que se importa com nossa saúde, cura as nossas enfermidades e nos coloca de pé. Aqui em Cafarnaum, Jesus também se apresentou como o pão da vida após a grande multiplicação dos pães, declarando a toda a multidão que quem se alimentasse dele nunca mais teria fome. Em João 6, de 28 a 35, diz: Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Mas o ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a verdadeira mensagem de Cafarnaum. Há um pão que nos alimenta nos dias das nossas fraquezas, a nossa fé,
que nos nutre e nos fortalece para que tenhamos mais e mais experiências reais com Deus. Não tenha medo de se aproximar de Jesus, como aquele centurião fez. Não importa a sua religião, apenas creia. Coma desse pão. Essa é a sua parte. O milagre é Jesus quem faz e certamente o fará.